Conhecer a magia da sétima arte é conhecer um mundo de sonhos. No cinema, o que a gente julga impossível de acontecer, acontece. Sejam super-heróis invencíveis a discos voadores, da viagem à lua ao parque dos dinossauros. No cinema, a magia acontece. Vamos embarcar juntos onde tudo começou, passando também pelos principais movimentos que ajudaram essa arte tão querida a crescer. A história do cinema começa em 1895, na França, quando os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição cinematográfica da história, a chegada do trem na estação. Devemos lembrar que o desejo de contar histórias através das imagens acompanha o homem desde os tempos pré-históricos, como podemos observar, por exemplo, nas pinturas rupestres nas cavernas. Dessa forma, muitos inventores, tanto nos Estados Unidos como na França, tentaram projetar aparelhos que pudessem capturar e projetar imagens. Temos, por exemplo, Thomas Edison, que foi também bastante importante para a ampliação do cinema como indústria. Ele criou, por exemplo, o cinetoscópio. Ali na França, os irmãos Lumière, com a criação do cinematógrafo, o que ficou mais conhecido na história, pela primeira exibição cinematográfica. No início, o cinema se viu como algo documental, com a câmera estática, servindo apenas como registro, mostrando a natureza, por exemplo, ou a saída de operários de uma fábrica, ou até mesmo uma simples chegada de um trem na estação, como foi a primeira exibição. Mas com o passar do tempo, a narrativa começou a ganhar forma nas telonas, ainda que em filmes curtos, havia uma narrativa por detrás, e uma das primeiras a fazer isso foi Alice Guy Blaché, que era também assistente dos irmãos Lumière. Alice começou a experimentar coisas novas com a câmera, jogos de cena com a câmera, e assim ela também trouxe a narrativa para o que ela queria mostrar. Assim, o primeiro filme com uma narrativa da história foi A Fada dos Repolhos, de 1896. Depois disso, Alice não mais parou e produziu mais de 1000 filmes, sendo que apenas mais ou menos 350 sobreviveram até os dias atuais. Então, Alice foi bastante importante para a evolução, para a criação do cinema. Então, se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho, pois isso sempre ajuda demais o canal. Mas ali na França tivemos um outro pioneiro, estou falando do francês Georges Méliès, que também, além de ator, foi também um grande ilusionista. E ele levou toda essa concepção para os seus filmes. Assim, ele é considerado como o pai dos efeitos especiais, Além de ter feito também a sua obra-prima, o primeiro filme de ficção científica, que foi Viagem à Lua, de 1902. O cinema também começou a despontar lá nos Estados Unidos, tendo Thomas Edison, aquele mesmo da lâmpada, como uma das principais cabeças.
Dessa forma, um dos primeiros grandes filmes feito ali nos Estados Unidos foi O Grande Roubo do Trem, de 1903. Considerado o primeiro filme de faroeste da história. Assim, o cinema começou a despontar, a ser considerado uma máquina de fazer dinheiro. E assim começaram a aparecer as primeiras salas de exibição, né? Os primeiros cineminhas aí para as pessoas curtirem os filmes. E os filmes também, a pedido do público, começaram a ficar longos, né? Os primeiros longas-metragens começaram a aparecer. E o principal diretor para a criação de filmes longos foi D.W. Griffith, que fez filmes como o polêmico O Nascimento de uma Nação, de 1915, e Lírio Partido, de 1919. Griffith também foi responsável pela inovação no movimento das câmeras e numa criação estética interessante. Não tinha mais jeito. O cinema agora era considerado uma grande indústria e os primeiros estúdios começaram a ganhar vida. Além de que tempos depois surgiu Hollywood ali na Califórnia. Califórnia oferecia tudo, oferecia um grande espaço, um bom clima, né, vegetação, montanhas, então tudo bom para se produzir filmes, né? Tudo ótimo ali para a produção de filmes. Então foi um bom lugar estratégico. Assim, Hollywood é Hollywood, né? Como conhecemos hoje em dia. Devemos também levar em conta para o grande domínio de Hollywood na produção de filmes, é que ali na Europa, ali no início do século XX, né? Ali tivemos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E ficou concentrado mais ali na Europa, né? A Europa produzia grandes filmes ali no início, só que teve que interromper muitas produções por conta da guerra, que estava devastando a Europa, estava concentrada ali. Então, Hollywood se beneficiou, digamos assim, para o seu crescimento, né? Para ser considerado hoje o carro-chefe, né? Como produtora de filmes. No início, o cinema era mudo. Depois começou a ganhar som. E um dos primeiros filmes sonoros foi O Cantor de Jazz, de 1927. Com Al Jolson. Agora, vamos falar de alguns movimentos, né, cinematográficos dentro da história do cinema, que fizeram com que a sétima arte evoluísse. Mas não vou falar de forma cronológica, não. Vou apenas citar esses gêneros e esses movimentos e alguns filmes importantes dentro de cada um. Na Alemanha tivemos o expressionismo alemão, filmes como Nosferatu, uma sinfonia de horror, dirigido por F.W. Murnau, e O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido por Robert Weiner. São exemplos desse gênero. Já na Itália tivemos o neorrealismo, filmes como Ladrões de Bicicleta, dirigido por Vittorio De Sica, e Obsessão, dirigido por Luchino Visconti. Na França tivemos a Nouvelle Vague, filmes como Os Incompreendidos, dirigido por François Truffaut, e Acossado, dirigido por Jean-Luc Godard. Na Espanha tivemos o surrealismo, filmes como O Cão Andaluz, do diretor Luis Buñuel. É um dos exemplos desse movimento. Na Rússia temos os filmes soviéticos da vanguarda russa,
tendo como principal diretor Sergei Eisenstein. Filmes como O Encouraçado Potemkin e Outubro. Devemos também lembrar que 8 meses após a primeira exibição de cinema ali na França, em 1895, 8 meses após isso, o cinema parou aqui no Brasil, ali em 1896. O cinema aqui é velho aqui no Brasil. Então, começaram-se a produzir também de forma documental, apenas registros. Mas aqui no Brasil também tivemos grandes movimentos cinematográficos, como o cinema novo, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, tendo como principal expoente o diretor Glauber Rocha. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, dirigido por Glauber Rocha, e Os Cafajestes, dirigido por Rui Guerra. São alguns dos exemplos desse movimento. Outro movimento importante aqui no Brasil foi o cinema marginal, ali da boca do lixo. Filmes como O Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Rogério Escalanza, e O Estranho Mundo do Zé do Caixão, dirigido pelo Zé do Caixão. São alguns dos exemplos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. Comente aí e nos vemos na próxima.